Os judeus pedem sinais. Judeus, quando fala judeus aqui, você pode pensar, imaginar todos os religiosos que existem sobre a face da terra. Todo religioso quer sinal. Existe na verdade 3 tipos de pessoas que seguem a Deus, ou um Deus, né? As pessoas que procuram sinais, as pessoas que procuram sabedoria, e algumas religiões têm isso como bandeira, e existe aqueles que não procuram nem sinais e nem sabedoria. Esses deveriam ser nós, né? Procuram apenas um relacionamento com o Criador, né? Esse deveria ser nós. Mas aqui, quantas pessoas, irmãos, que baseiam toda a sua fé no milagre? Quantas pessoas que abandonam o Evangelho, abandonam a vida com Deus, porque o milagre não aconteceu na sua vida? Quer dizer, pelo menos ele não está enxergando, né? Se eu pedir para os irmãos levantarem a mão aqui, quantos irmãos aqui viveram experiência de ressuscitação? Tem um aqui no auditório. Quantos irmãos aqui Deus já te curou de gripe, por exemplo? Tem bastante aqui ou não? Enxaqueca? Quantos irmãos aqui Deus restaurou o casamento? Deus faz milagres, Deus executa milagres, Deus muda situações, irmãos. Mas isto não pode ser e não deve ser a base da nossa fé. Havia muitas pessoas que acompanhavam Jesus exclusivamente para quê? Para receberem cura. Em determinado momento Jesus parou de fazer curas, porque as pessoas só estavam atrás deles por causa disso. Sabe aquele discurso que Jesus fez, aquela pregação? No final da pregação, o pastor Alexandre chegou e falou: olha, você não foi muito bem hoje, né, pastor? Jesus fez uma pregação, e os discípulos chegaram para Jesus e falaram: olha, ô Jesus, maneira aí, daqui a pouco nós vamos perder a clientela. Vocês querem ir embora também? Aí teve uma luz e falou assim: olha, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, nós não podemos ser daqueles que buscam, aqueles que apoiam a nossa fé simplesmente nos milagres. Eu fico imaginando se Tiago foi passado ao fio da espada. Será que a igreja orou para que Tiago não fosse passado ao fio da espada? Sim ou não? E ele passou ao fio da espada? Será que eu lembro ali de Timóteo, que tinha constantes dores no estômago, amigo de Paulo, irmãos? Vai ter um amigo assim, né? Abençoado assim lá no céu, né? E o que acontece? Olha, Timóteo, para resolver esse problema de estômago, põe um pouco de água no vinho. Agora eu não sei se ele tomava muito vinho depois da água ficar mais fraca ou se era um remédio. Essa conclusão eu não cheguei ainda. Perguntar para Timóteo quando estiver no céu: Timóteo, explica essa história direito para mim. Mas acontece que Paulo não curou Timóteo. Paulo tinha algum tipo de problema de vista, com grandes letras nos escrevia, possivelmente. Alguns dizem que Paulo tinha problema de vista porque ele contemplou o Senhor, foi ao terceiro céu e viu coisas que o homem não é lícito falar. E ele viu tanta glória que ele ficou com problema de vista. Não sei. Outros dizem que a região que ele andou tinha muita malária. Mas isso são especulações dos teólogos de plantão. Na verdade, Paulo tinha alguma dificuldade. E ele orou ao Senhor pela enfermidade dele. E o Senhor falou assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Muitas vezes nós nos decepcionamos com o Senhor, porque é tanta pregação de cura, tanta pregação de prosperidade, tanta pregação de super-homens, super-crentes, né? Super resultados, final feliz, que a gente começa a entender e pensar que andar com o Senhor é um final feliz diante dos nossos olhos.
João Batista teve um final feliz, sim ou não? Diante de Deus, sim. Diante dos homens, não. Quem gostaria de ser servido numa bandeja? Uma cabeça assim. Paulo foi açoitado, passou fome, nudez, frio. Está escrito na palavra de Deus. Irmãos, eu não sei que tipo de evangelho as pessoas têm pregado, mas existem muitas pessoas que têm buscado o Senhor apenas para que Ele possa fazer um milagre na vida dele. Jesus andou na região da Galileia. Eu imagino que na época de Jesus muitas pessoas nem chegaram a conhecer Jesus. Muitas pessoas morreram nas suas enfermidades. Uma outra dificuldade que nós temos aqui, então os religiosos buscam sinais. Se falar que vai ter um pregador hoje aqui que vai orar e todo mundo vai ser curado, vai encher a plateia. Mas existe também um outro grupo dos não religiosos. E eles querem entender as coisas de Deus com a razão. Existem algumas pessoas dentro da própria igreja, que ele é aquele, eu acho que é do meu time, né? Aqueles que gostam assim, de mais estudo da palavra, ver se aquilo é teologicamente correto ou não, né? E a palavra do Senhor nos diz assim que a letra mata, né? Então eu sei, eu conheço esse veneno, né? Eu conheço. E existe esse tipo de pessoas que buscam apenas sabedoria. Se ele entender quem é Deus no seu intelecto, na sua maneira de pensar Deus, ele aceita. Se ele não entender, ele não aceita. Eu vou dizer para vocês um negócio, irmãos. Deus não pode ser colocado dentro de uma caixinha. Deus não pode ser colocado dentro de limitações humanas. O poder de Deus é ilimitado. Ele age do jeito que Ele quer, como quer, aonde quer, a hora que Ele quer. Amém? Amém? Deus faz do jeito que Ele quer e desfaz do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus. Nós somos apenas criaturas. Amém, irmãos? Irmãos, dentro desse fato, ele fala o seguinte, no verso 22, 23, ele fala assim: nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Sabe por que Jesus crucificado é escândalo para os judeus? Porque os judeus esperavam um Messias todo-poderoso, que ia derrubar o reino de Roma, ia ser vitorioso sobre seus inimigos. Jesus nasceu numa manjedoura, viveu uma vida humilde e morreu numa cruz. Jesus foi um escândalo, foi uma decepção para o povo judeu. Foi uma decepção, tanto que eles jogaram ele na cruz. Falou: olha, Cristo ou Barrabás? Barrabás, manda Cristo para a cruz. Cristo foi crucificado, Jesus, na pior de todas as mortes. Ele foi colocado numa cruz, foi morrendo aos poucos, no meio de dois bandidos. Jesus foi um escândalo para os religiosos da época. Jesus decepcionou a turma dos religiosos. Irmão, se Jesus estivesse hoje aqui no nosso meio, de maneira corpórea, ele estaria com certeza decepcionando a maioria das igrejas que se dizem cristãs. Eu lembro até hoje que estava sentado bem onde o César está, aqui eu sempre conto essa história também. Nós chamamos um pregador, eu não conhecia o pregador, ninguém conhecia, não sei se ele era da BU, não lembro mais. E ele ficou ali fora, disfarçado de mendigo. Ficou ali no canto sentado, ninguém cumprimentou ele, ninguém falou com ele, todo mundo passou meio do lado. Todo mundo, não sei se é todo mundo, mas as pessoas se desviaram. Acho que eu fui um desses, né? Porque eu tenho um pouco de mania disso. Aí, quando ele desceu aqui, irmãos, eu ia agarrar ele pela perna. Graças a Deus eu fui meio lerdo, deu tempo dele falar que era o pregador da noite, não ia passar uma vergonha.